Ok, bom dia. Restos de uma vez. Vamos ler hoje. Estamos na página 36 do Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 1, artigo 3. Então, primeiro eu vou ler, aí depois a gente elabora um pouco. Yehudá ben Teima dizia, a gente lê isso no Pirkei Avot, ser ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu Pai que está nos céus. Ser ousado como o tigre significa não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam dos observantes do serviço sagrado a Hashem. Abençoado seja. Ágil como a águia se refere à visão. A orientação é ser rápido ao fechar os olhos para não ver o mal, já que aí está o início do pecado, pois o olho vê, o coração deseja, e os órgãos de ação concluem o ato pecador. Ligeiro como o veado diz respeito às pernas, que devem ser rápidas a conduzir para o bem. Forte como o leão se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço a Hashem, dizendo para fortalecer o serviço a ele, superar a má inclinação, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. Então vamos lá. Então, é muito interessante que daqui a pouquinho, no Kitzur Shulchan Aruch, ele vai começar muito pode, não pode, faz assim, faz assado, netlat yadayim, o tamanho, a hora, a medida e tudo, assim, coisas mais técnicas. Aqui, o início, ele está falando uma coisa mais, digamos assim, mais ligada nas nossas emoções. Então, a primeira alahá, quem lembra, a gente estudou, a gente ter sempre a consciência que a Hashem está olhando a nós. A segunda, a gente falou agora há pouco, Modéani, que na verdade é uma extensão dessa ideia de que eu acordo de manhã, eu preciso estar consciente que a Hashem está me olhando. Ok, a Hashem está me olhando. Beleza, que está me olhando, beleza, faz sozinho, sorria. Está sendo filmado. Beleza, está me olhando, o que você quer que eu faça? Então aqui ele dá para a gente 4 princípios, 4 modelos que a gente deve seguir. Justo ontem estava escutando um podcast sobre como lidar com as emoções, etc. E a pessoa estava falando sobre o poder da imaginação e como é importante a gente ter figuras da natureza que às vezes pode ajudar a gente a reagir em determinados momentos. Então, tem pessoas que são como, por exemplo, vulcões. Vulcão. Vulcano. Certo? Vulcano. Não precisa muito para entender o que é o vulcão, tá certo? Tem aqueles que estão no barco, a pessoa está falando que você está lá, a pessoa... A maré sobe e desce, mas o cara está lá voando, né? Tá como se fosse que nada aconteceu. Cada um. Então, a pessoa estava explicando quão é importante a gente visualizar. E justo hoje, quando estava preparando o shiur, eu falei, uau, logo na terceira alahá, ele dá para a gente 4 modelos. Ele poderia dizer, olha, seja ágil. Não, ele fala, não. Seja como o leão, seja como a águia. Ele está dando para a gente visualizações da natureza, que talvez a gente mentalizando elas, é uma maneira mais fácil da gente, na hora que precisar, a gente agir. Então, quais são elas? Então, ele começou explicando sobre o leão. Ele falou sobre os 4 animais, mas ele começou explicando sobre o... Desculpa, o leopardo. Na próxima ele vai falar sobre o leão, desculpa. Então, ele começa falando sobre o leopardo. Então, o que ele fala? Não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam daqueles que cumprem a vontade de Hashem. Então, o que significa isso? Na verdade, não é à toa que isso está nas primeiras alahot do Shulchan Aruch, que uma das maiores dificuldades para o ser humano de fazer a vontade de Hashem é ser diferente. A necessidade do ser humano de pertencer é muito grande. Os grupos quando se diz que a pessoa precisa se recuperar de algum tipo de vício, etc., grande parte da dificuldade não é só, digamos, o tóxico em si, não só, vamos usar o exemplo da droga em si, mas todo o que está em volta, que na hora que você passa a frequentar, passa a fazer certas coisas, você sente que você pertence àquele grupo. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito mais em pertencer do que ao que ela pertence. Eu faço parte de um grupo, seja lá qual for. O ser humano tem essa necessidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa combater é saber, o Rambam, ele escreve, se eu não tenho ninguém que está fazendo a vontade de Hashem, os meus vizinhos, os meus amigos, está todo mundo indo contra, vai morar numa ilha sozinho e lá você faz a vontade de Hashem. Ou seja, esteja pronto para abrir mão da opinião alheia, esteja pronto para abrir mão daquilo que é tão importante para o ser humano, que é o convívio social.
Então, esse é o primeiro ponto. Então, às vezes a pessoa fala, mas como eu vou fazer mitzvot se ninguém faz? Como eu vou fazer a vontade de Hashem se eu estou indo contra a correnteza? Esse é o primeiro pilar que a Halakha está colocando para a gente. Faça o que é certo, independente do que os outros acham, independente do que as pessoas vão achar de você e falar de você. Claro, depois a gente vai ver que é importante que a gente faça de uma maneira que seja agradável perante as pessoas também. Não tem mitzvah de você fazer da maneira agressiva para as pessoas te sentirem repulso em relação a você. Mas, se realmente está fazendo a coisa da maneira certa, não se preocupe em pertencer. Não se preocupe com, como se fala em inglês, se fala people pleaser, aquele que está sempre querendo agradar a todo mundo. Certo? E vai mais no problema de incomodar o próximo, que você tocou agora, que falou, vai mais do cara ficar de vergonha de fazer na frente do que os outros não fazem. Ser diferente. Ser diferente. A mesma ideia, a pessoa não quer ser diferente, porque ele quer pertencer. Ele quer pertencer. Então, para a gente fazer a vontade de Hashem, e quanto mais a gente estuda e mais a halachot a gente vai ver e falar, poxa, mas isso aí é difícil, né? Vou fazer isso na hora do trabalho, vou parar para fazer minchá, eu vou me vestir diferente, vou agir diferente. É difícil, mas esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Dúvidas? E quando você é adulto, existe uma certa tolerância. Você é adolescente na faculdade, Bem mais difícil. Mais difícil, mas Eu acho, minha opinião, certo? Eu acho que todo rabino, a função dele como rabino. É curta, só vou cortar um pouquinho para a gente poder. Então, o primeiro princípio aqui é então a gente não ter vergonha dos outros. Falamos um pouquinho, dá para a gente se expandir nisso bastante. Vamos para a próxima referência que ele traz. Ágil como a águia, se refere à visão. O que ele está dizendo aqui? Como é importante o princípio que a gente lê no Kriyat Shema, da gente cuidar do nosso olhar. Dentre todas as mitzvot que tem na Torá, qual foi a das primeiras que ele escolheu colocar aqui para preservar um Yehudi? É a gente cuidar aonde a gente olha. E ele coloca logo no princípio, sabendo da dificuldade que isso é. E todo dia a gente lê no Shema, sabendo da dificuldade, Hashem já previa, lotaturo, acharei, levavchem, acharei, nechem, sigam os seus corações, os seus olhos, de como nós estamos propensos a errar e como importante isso é para a gente se preservar. E então, está logo no começo. Tão importante quanto a ideia da gente não se envergonhar dos outros. E aqui vem uma coisa muito curiosa, dois pontos interessantes. A Torá fala, não sigam seu coração e não sigam seus olhos. Aqui ele falou para a gente, o olho vê e o coração sente, e depois você vai acabar fazendo. Tá certo? Então, qual que é a ordem? Primeiro o coração sente ou primeiro o olho vê? O olho vê. Mas a Torá fala, a Torá fala, não sigam seu coração, seus corações e seus olhos. Parece estar invertido. E a resposta, que eu vi, é muito bonita, tem a ver com a águia. A águia, o que tem a ver com os olhos? A águia, ela está lá em cima, quilômetros lá em cima, e ela consegue identificar o animal. Quem já viu isso acontecer, viu uma vez? É uma coisa incrível. Lá, pum, pega. Como que ela tem essa capacidade? Então, parte da capacidade foi descoberta pelos biólogos, que a águia, ela não enxerga tudo. Ela só enxerga o que está se mexendo. Então, toda a montanha em volta, tudo, ela nem vê. E assim a Hashem permite que a concentração dela vá unicamente nas coisas que estão se mexendo. E assim ela consegue identificar a presa dela e ela vai direto. O que isso significa? Você está andando às vezes com a esposa no shopping, você viu aquilo? O quê? A promoção que estava daquele vestido? Vestido? Que vestido? Que loja? Eu vi aqui o terno aqui da Brooksfield, certo? Por quê? Porque você só enxerga aquilo que você já tem uma certa tendência. Você pode passar pelo mesmo lugar, duas pessoas viram duas coisas completamente diferentes. Porque primeiro vem a sua tendência, vem a sua direção, e depois o teu olho vê. Igual a águia. A águia, a Hashem programou ela, que ela precisa enxergar o que é necessário para a sobrevivência dela. Então ela só enxerga o que está se mexendo. Peraí, e toda a montanha que está em volta? E o rio? Não, nem enxerga. Ela enxerga diretamente o que precisa enxergar. E esse é o treino que a gente tem que fazer. Claro, vai dos dois lados. Começa do coração ou começa do olho, mas a Torá tem uma mensagem dos dois lados. Eu tenho que, sim, bloquear o meu olho, desviar o olho, a gente tem a pálpebra, fechar o olho, etc. Apertar o xizinho quando tem um pop-up na tela que não é aquilo que você está procurando, não é aquilo que você precisava estar olhando. Então, você aparecer a tela, às vezes a gente não consegue controlar.
Mas você, o que você vai fazer depois com aquilo que apareceu? É tua opção de você clicar em cima e ser direcionado para outro lugar, ou você clica o xizinho e continua focado. Então, isso é a proteção dos olhos. Mas, em paralelo, só proteger os olhos é difícil. Porque você já está na linha de frente. O que a gente precisa para se preparar é direcionar o nosso coração. Se eu direcionar o meu coração, meu interesse, minhas paixões para aquilo que eu devo realmente estar direcionado, aí vai ser mais fácil. Então são complementares. Então, por isso, o olho e o coração, a Torá coloca o coração primeiro, aqui na Halakha ele coloca o olho primeiro. Então são duas coisas, e muito interessante que condiz essa ideia da águia, ela só enxerga o que precisa enxergar. Certo? Vamos lá, só concluir os outros dois. Ligeiro como o veado, diz respeito às pernas. O veado, ele é um modelo, na verdade, que ele, se eu não me engano, ele chega a 60 km por hora. Acho que é o animal mais ligeiro que tem, pelo menos de animal de grande porte, não? O Okay? guepardo. Leopardo é mais rápido? Não, o guepardo. Guepardo? Guepardo. Guepardo? É tipo chita, né? Eu acho que ele mantém essa velocidade. Ah, então é a corrida de 100 metros ou corrida de a maratona? Tá bom, então na maratona o veado ganha desse guepardo. Ok. Trabalhar 120. Hã? Acelera 120. E aí acaba a energia. Acaba a energia, acabou. Tá bom? Mas então, esse que é o negócio. Não adianta só você ter no primeiro instante do dia, você disparar. Não vai funcionar. Então você tem que ter esse ritmo, conseguir manter o ritmo dos 60 quilômetros que o veado consegue. Talvez por isso seja o exemplo do veado. Mas a ideia é a gente lutar contra mais uma dificuldade do ser humano que se chama procrastinação. Certo? Eu vou servir a Deus. Deus está me olhando. Eu sei que você está olhando. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou fazer uma coisinha aqui. Só mais um pouquinho, eu já vou te servir. Tá certo? Então, eu sei que está tudo certo, tudo tem que fazer, mas pega leve, vai, calma. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Se eu posso fazer amanhã, por que eu vou fazer amanhã se eu posso fazer depois de amanhã? Tá certo? Então, não concordo. Não, ótimo, muito bom. Então a gente tem que lutar, porque isso também é mais um pilar. Isso tem a ver com a preguiça humana. Nós somos todos compostos de 4 elementos, se não literalmente, figurativamente falando: fogo, vento, terra e água. Perfeito. A composição maior do ser humano, apesar que a gente fala que é a água, mas na verdade a composição física nossa simboliza o elemento terra. Nós fomos criados da terra. Então, a maior tendência do ser humano é a preguiça. A terra é aquilo que você joga para cima, ela cai. Se ela é meio úmida, tá jogada como se fosse. A tendência simbólica da terra é a preguiça. Então, as maiores dificuldades do ser humano é combater essa preguiça. Então, vem aqui um pilar judaico para a gente começar a fazer qualquer coisa, a gente tentar combater essa preguiça. E por último, ele fala forte como leão, se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço a Hashem, dizendo para fortalecer. E aí, etc. Aí na próxima ele vai elaborar nisso, que é a ideia da gente conseguir ter aquela primeira energia. O veado, aquele que ele consegue manter o ritmo. Mas de manhã, para você conseguir vencer e sair da cama, você precisa ser como um leão. E isso se repete ao longo do dia, cada vez que a gente precisa se fortificar contra o nosso Yetzer Hará. Tudo bem, já eliminei, não estou me preocupado com os outros. Já consegui vencer a preguiça, sair da cama. Já estou focado no meu assunto. Mas não quero fazer. Estou sem vontade. Cada vez você tem que ir como um leão que está indo atrás da presa com aquela vontade, servir a Hashem com toda aquela, em espanhol se fala bem, acho que ganas, né? Fazer com toda a vontade, com toda a força, que assim a gente consegue combater o Yetzer Hará. Aqui, lembramos, ele está dando para a gente a diretriz da Halakha, ele não elabora em cada um desses. Como eu vou conseguir chegar nisso? Como que eu vou conseguir vencer o Yetzer Hará? Então, para isso, tem vários outros livros paralelos de filosofia, de Mussar, de Hassidut, que vão ajudar a gente a conseguir manter essa halakha. Então, mas aqui, como sendo um livro resumido, as halachot diretamente, esse é o nosso propósito, a gente conseguir chegar nessas quatro figuras, a gente conseguir